Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a composição do preço do combustível, verdade ou mito, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para compartilhar essa informação com o máximo de pessoas. Muito bem, gente, estou aqui para trazer um vídeo de extrema relevância, muito importante, um vídeo técnico, certo? Um vídeo extremamente técnico, de um assunto hoje muitíssimo importante, que eu venho acompanhando notícias aí diariamente e muitas delas notícias que eu observo que ainda o principal, nós consumidores em geral realmente estão com dificuldade de entendimento sobre o preço dos combustíveis. Basicamente, o meu exemplo aqui, vou usar como exemplo a gasolina e o diesel, certo? Mas, gente, esse vídeo aqui é um vídeo técnico, tá? Eu estou aqui para esclarecer justamente, tecnicamente, informações relevantes sobre a precificação do combustível. Até porque a gente sabe, a gente acompanha notícias em geral, redes sociais, em televisão, enfim, todas as notícias da mídia que vem acontecendo situações diversas sobre o combustível. Sucessivos reajustes também, certo? E também a questão de isenção que houve, certo? E eu vou explicar onde é que coube essa isenção através de um decreto presidencial. Muito bem, gente. Vamos aqui ao quadro e agora eu vou passar para vocês passo a passo. Primeiro, composição do preço do combustível. Verdade ou mito? Muito bem, gente. Todo mundo sabe que o preço do combustível, em regra geral, ele está sendo muito flutuante, principalmente recentemente, né? Lógico, todo mundo sabe também que existe uma das maiores empresas do Brasil, né? E um dos mais maiores do mundo em termos de petróleo, que é a Petrobras, que eu vou já citar para vocês aqui, que também tem um papel relevante dentro desse processo. Mas alguns conceitos iniciais é importante você saber, certo, gente? Por exemplo, primeiro conceito, ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Esse órgão é extremamente importante porque é um órgão regulador, é uma autarquia federal que determina normas de como comercializar biocombustíveis, como comercializar gás natural, como comercializar produtos derivados do petróleo, como gasolina, como diesel, certo? Então, ela que estabelece as regras, ok? Ela que determina normas reguladoras para isso. Inclusive, a maioria desse material que eu coloquei aqui no quadro para vocês, eu tirei do portal da ANP, certo? Então, tá lá, acesse o portal da ANP, que eu tenho certeza que você vai extrair muitas informações. E como eu citei aqui, nós temos a Petrobras, certo? É uma empresa de capital aberto, então ela é uma SA, ok? Então, eu, por exemplo, posso comprar uma ação da Petrobras e ser sócio dela, certo? Mas existe o seu maior acionista, certo? Que é a União, é o governo federal, certo? Ela é uma empresa estatal de economia mista, explorando produção de exploração, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados, certo? Então é importante a gente frisar aqui que a Petrobras não somente explora o petróleo, certo? Ela faz todo o procedimento até a chegada final também nas bombas, certo? A chegada final aí do processo junto ao posto, certo? Então é muito importante a gente colocar também que o petróleo, ela é uma commodity, ok? Então ela tem os seus preços atrelados ao mercado internacional. Aí tu diz, Albert, então isso aqui pode refletir no preço, que isso que vem acontecendo diariamente, esses ajustes? Sim, gente. Esse aqui é um dos principais fatores que podem atrelar o preço. Por exemplo, fatores climáticos, preço do barril de petróleo, tudo isso influencia no preço do seu combustível, daquilo que a gente consome aí diariamente, certo? Então, isso sim é um fator super importante para a gente colocar aqui em pauta. Se as commodities, nesse sentido, estão sendo valorizadas, consequentemente, os preços vão ser reajustados, certo? Porque a Petrobras regula o preço em geral
através do mercado internacional. Então, fatores externos também influenciam no preço do nosso combustível que a gente consome. Beleza? Agora é interessante a gente entender a cadeia aqui de todo o processo, certo? Até chegar nós, consumidores, quando a gente pega o nosso carro, vai no posto, abastecer o combustível lá no nosso carro, tanto o carro a gasolina, carro a diesel, a gente tem que entender todo o processo da cadeia, certo? E é justamente aqui que eu vou passar para vocês um pequeno resumo disso. É importante a gente esclarecer de uma maneira técnica, certo? Para você entender todo esse processo e, lógico, o principal aqui, que é o meu objetivo, é entender daqui a pouquinho a parte tributária do combustível para a gente compor o preço junto a nós, consumidores finais, certo? Primeiro de tudo aqui, no início do processo produtivo, você tem a refinaria, certo? Refinaria vai fazer todo o processo lá, logicamente junto com as usinas. A gente sabe que o combustível é todo um processo para ser definido e, consequentemente, logicamente, comercializado. Então, a refinaria faz todo esse processo produtivo, certo? Aí, nesse caso, passa por uma segunda etapa, que são as distribuidoras. Por exemplo, a Petrobras tem a sua distribuidora. Aqui, por exemplo, no Amapá, existe a distribuidora BR, que fica localizada no município aqui próximo, que distribui para os postos de combustíveis, certo? Que é os dois itens a seguir que a gente vai colocar para vocês. Tudo isso são normas reguladas pela ANP, certo? Então é interessante e importantíssimo a gente colocar aqui. Por exemplo, eu, pessoa física, vou por conta própria abrir uma distribuidora. Não é assim, as coisas não funcionam assim, tem todas as normas reguladas pela ANP, tá? Aí você tem aí o TRR, que é o transportador revendedor retalhista. São as grandes empresas, grandes indústrias. Por exemplo, eu sou uma transportadora, necessito de muito combustível, eu não vou abastecer lá toda a minha frota de ônibus, caminhões num posto revendedor. Eu vou comprar diretamente da distribuidora. São os TRRs, certo? Inclusive os TRRs, eles não são autorizados a revender para consumidor final, tá? Eles compram para um grande consumo próprio. Aí você tem aí o posto revendedor, que é justamente os PR, aquele que a gente vai lá na bomba, leva o nosso veículo, que a gente está acostumado aí diariamente a abastecer o nosso veículo. Esses são os postos revendedores, são as empresas varejistas, certo? Que é o final desse processo da cadeia, desde o processo produtivo, a distribuição, até chegar ao posto revendedor. Então, assim, está lá estabelecido na portaria da ANP número 116/2000, estabelecendo o que é um posto revendedor, certo? Características de um posto revendedor. Por eu, Albers, posso ter um posto? Posso, desde que eu cumpra os requisitos da portaria, eu cumpro os requisitos da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, certo? Posso abrir um posto, lógico, tem que ter capital para isso, porque é um custo muito alto sim você abrir um posto, né? Custo com toda a aquisição de todos aqueles equipamentos que é necessário para você trabalhar com aquele combustível. Então, ele é revenda do varejo, consumidor final. Esse cara aqui, esse posto de combustível, ele é autorizado, certo, a vender gasolina e diesel. Porém, existe o tipo de gasolina que ela pode vender, certo? Por exemplo, o posto revendedor aqui, ele tem a autoridade de vender a gasolina tipo C, certo? Essa gasolina tipo C é interessantíssimo a gente saber isso agora, gente. Observar esse ponto importante. A gasolina tipo C, ela é uma mistura de 73% da gasolina tipo A, que no caso a gasolina tipo A aqui são as refinarias exclusivamente que fabricam esse processo, certo? E 27% de etanol. Então, por exemplo, a usina de cana, ela fabrica lá o etanol também, certo? Para fazer justamente a mistura e assim, consequentemente, produzir a gasolina tipo C, que é a gasolina comum que a gente compra junto aos postos de combustíveis, tá certo? Então, observe esse detalhe, gente, isso é importantíssimo. Existe uma mistura, não existe a gasolina pura que é tipo A. Nós, consumidores, não compramos gasolina tipo A. A gente compra gasolina onde existe 73% de gasolina tipo A e 27% de etanol, beleza?
E o diesel, mesma coisa, gente. A gente compra diesel B, certo? Nas bombas. Esse diesel B é aquele S500, S10 da vida, certo? É também feito através de uma mistura. Você coloca 87% de diesel A e 13% de biodiesel, tá certo? Por que eu coloquei isso aqui para você? Porque isso vai ter reflexo na questão tributária e na composição do preço, gente. Isso é importante. Eu frisei aqui, deixei em destaque aqui para vocês, porque detalhe importante, daqui a pouquinho eu vou falar aqui para vocês, já. A isenção, que foi feito um decreto presidencial, primeiro fato importantíssimo foi apenas em relação ao diesel A. Mas já eu vou falar aqui para vocês, certo? Então, primeiro conceito inicial é esse, você precisa entender esse processo. Indo para cá, para a gente adentrar nessa brincadeira, melhorar ainda mais, certo? A gente tem aqui um outro ponto importante, mas afinal aqui, para você precificar, né? O que são fatores relevantes dentro da composição do preço do combustível? Esse item aqui que eu coloquei para vocês, eu quero destacar principalmente, eu coloquei aqui 4 itens fundamentais, certo? O valor pago pelo consumidor final é composto por 4 fatores. 4 fatores extremamente relevantes. Primeiro fator, preço do produtor ou importador, certo? Então, esse processo inicial do preço, que é regido muitas das vezes, aqui, por exemplo, aqui pela mercado internacional, pela Petrobras, certo? Esse preço do produto aqui ou do importador, porque também existe petroleiras autorizadas a importar esse combustível, certo? Então, primeiro fator importante é esse. Segundo, carga tributária. Carga tributária, gente, ela compõe uma boa parte do litro do combustível que a gente adquire, certo? Terceiro, custo do etanol, que é obrigatório, como eu disse. Existe uma mistura do combustível, certo? Da gasolina com etanol. Então, as usinas relacionadas a usinas de cana-de-açúcar que fabricam etanol também entram nesse processo obrigatório. E o quarto item são as margens das distribuidoras e revenda, certo? Eu fiz aqui, esse é um estudo técnico que está inclusive no site da ANP, certo? A média brasileira é essa aqui. Então, da formação de preço, 29,9% é referente ao preço do produto ao importador, 44,10% são referentes à carga tributária, tanto federal quanto estadual, certo? Aqui, 44,10% somando as carga federal e estadual, certo? Custo do etanol, em média 10,6%, e a margem de lucro aí, não vou dizer nem margem de lucro, a margem, porque aí as distribuidoras e as revendas têm os seus custos, né? A margem delas gira em torno de 15,4%, certo? Muito bem, gente, isso aqui é a média brasileira. Isso aqui são 4 situações, fatores importantes para a constituição da formação de preço do seu combustível, certo? Isso é extremamente relevante a gente aqui frisar. Mas além de tudo isso, eu quero frisar aqui o nosso título, verdade ou mito. Lembra que eu falei para você? Verdade ou mito. A gente escuta muitas pessoas falarem situações, ultimamente a gente vem vendo até inclusive vídeos sobre situações diversas, e eu estou aqui para esclarecer, um vídeo, volto a dizer, um vídeo técnico, tá, gente? Não é um vídeo político, nada disso, é um vídeo técnico. O nosso canal do YouTube, para quem acompanha nossas informações, o canal da J Soluções, sabe que são informações práticas do nosso dia a dia. Então, assim, é o meu dever, sim, compartilhar informação para esclarecer a população em geral, os consumidores em gerais, certo? Então, assim, uma pergunta que é muito comum a gente escutar, certo? O posto é obrigatório emitir nota fiscal? Eu digo posto mesmo, aquele posto, o posto de combustível que vende lá o combustível para nós, consumidores finais, que abastecemos o nosso carro. Ele é obrigatório emitir nota fiscal ou cupom fiscal? Sim, isso é verdade, não é mito. O posto é obrigado a emitir nota fiscal, certo? Então, você está pedindo a sua nota, o posto tem que integrar, tem que lhe enviar essa nota fiscal. E mesmo se você não pediu, mesmo assim o posto tem que lhe enviar essa nota fiscal, certo, gente? Então, muito sim importante que você exija seu documento fiscal que você tenha em mão, correto? Porque isso é a prova justamente da aquisição
do seu combustível. Tanto faz ser diesel, tanto faz ser gasolina, ok? Ah, um detalhe importante, eu vi até vídeos sobre isso, falando lá que no rodapé, muitas das vezes, do cupom fiscal, né, tem uma informação, na verdade, respeitando a lei da transparência. Aí diz assim, é uma pesquisa que se faz, que os softwares emissores de cupom, ele tem uma média de carga tributária, uma média. Eles estipulam uma média de carga tributária e informam lá, estadual, federal. Gente, aquilo é meramente uma informação ilustrativa. Não quer dizer que aquele percentual lá do cupom você está pagando, certo? Então, essa cadeia toda, que daqui a pouquinho eu vou explicar referente à carga tributária, você vai entender melhor. Mas aquelas informações são informações meramente informando mais ou menos a média tributária que você está pagando, certo? Inclusive, daqui a pouquinho eu vou explicar, houve um decreto agora presidencial também, onde vai ter detalhes melhor em referente à exposição da carga tributária, que eu já vou explicar já para você. Então, sim, é verdade, não é mito, você tem que sim exigir a sua notinha fiscal lá, beleza? Uma quarta situação que eu quero colocar para vocês é o seguinte, o posto é obrigado a devolver imposto para o consumidor final, ou seja, eu vi, por exemplo, situações onde o consumidor está exigindo a devolução, ressarcimento do imposto, por visto que ele viu na TV que está isento de tributo, de PIS, COFINS. Não, gente, nesse caso isso é mito. O posto de combustível, o revendedor lá, ele não é obrigado a devolver o imposto sobre aquilo, certo? Por que o motivo? Já vou explicar já, porque existe uma cadeia toda de carga tributária, que inclusive o posto de combustível não é responsável por isso. É feito em cadeias anteriores, entre a refinaria e a distribuidora, certo? Então já vou comentar isso aqui para vocês. Então isso é mito, certo, gente? Um quinto item que quero colocar para vocês. Gasolina está isento de imposto federal? Também isso aqui é mito, tá? A isenção estabelecida pelo governo federal, que foi o decreto 10.638, já vou me antecipar aqui, ele zerou a CID, o PIS e o COFINS do diesel tipo A, certo? Além do diesel, ele zerou também o GLP, que é o gás de cozinha, mas eu não vou citar especificamente aqui o gás de cozinha, estou falando dos combustíveis, certo? Então ele zerou o diesel tipo A, então, ou seja, a gasolina não tem nenhum tipo de isenção fiscal, beleza? Esses reajustes sucessivos que vem acontecendo, vem referente à questão do mercado internacional. Lembra que eu coloquei no início aqui, que é estabelecido justamente diversos fatores que, nesse caso, o preço é controlado aí pelo mercado internacional, certo? Então, a gasolina nessa situação não corre isenção. Muito bem, aí uma observação importante. Houve 2 decretos presidenciais agora, recentemente, certo? Que é algo que está sendo bastante debatido, bastante aí divulgado, que eu estou aqui justamente para falar desses 2 decretos, certo? Que é relevante. Muita atenção aqui. Primeiro decreto aqui, o decreto 10.634, publicado dia 22/2/2021, que dispõe a seguinte situação. Dispõe sobre a divulgação de informações de preço de combustível. Ou seja, a partir de agora, aliás, esse decreto vai entrar em vigor 30 dias após a sua publicação, certo? Então, ainda hoje, atualmente, não está em vigor. Daqui a mais alguns dias, contando a partir da sua publicação 30 dias, passa a ser obrigatório os postos de combustível detalhar a composição do custo do litro da gasolina, enfim, do litro do diesel lá, certo? O que é isso? Na verdade, o posto vai ter que informar lá, certo? Existe, a própria ANP já colocou no site um modelo de planilha, inclusive, um modelo de plaquinha, uma placa simples, onde você vai colocar lá quanto você está pagando de imposto estadual, de imposto federal, certo? Onde você vai detalhar o preço médio que você está pagando. Então, enfim, é todo um detalhamento, certo? Ou seja, dá uma transparência maior sobre o litro do combustível, certo? Para o consumidor saber exatamente o que está incidido lá referente à composição do preço, certo? Então, isso aí sim vai se tornar aí obrigatório, vai entrar em vigor essa questão. Nesse caso específico, sim, diferente do cupom que hoje existe, aquela informação, aquilo é uma média ilustrativa, certo? Que os softwares em geral
pegam de acordo com pesquisas de mercado. Aqui não, aqui você vai ter que informar quanto é de carga tributária, quanto é o custo que você paga do preço, enfim, tudo bem detalhado, certo? Então isso aqui é importante, relevante a gente saber nesse momento e, lógico, os postos de combustíveis em geral têm que se preparar para essa informação para logo mais atender esse pedido, porque eu sei que lá na frente o PROCON deve fiscalizar esse cumprimento deste decreto, certo? E o segundo decreto que eu falei, inclusive, foi a questão da isenção fiscal, certo? Lembra que eu acabei de falar da isenção fiscal. A isenção fiscal zerou a CID, a PIS, COFINS do diesel tipo A. Porém, todavia, lembra que eu falei que o diesel que é comercializado nos postos é tipo B, gente? O diesel tipo B, que é o S10, o S500, ele tem uma mistura, 87% é diesel tipo A. Então é esse diesel tipo A que está isento. E essa isenção ainda é temporária, certo? Olha aqui, a isenção é entre o dia 1º até o dia 30 do 4, certo? Então você tem até 30 do 4 referente a essa isenção, ok? Mas a isenção é especificamente em relação ao diesel tipo A. A gente compra diesel tipo A? Não. A gente compra diesel tipo B, onde existe a mistura de 13% de biodiesel, e o biodiesel não está isento, tá? Então, o biodiesel não está isento de CID, PIS, COFINS, ok? CID, tributo federal, PIS, COFINS, tributo federal, certo? Os 3 tributos aí vão incidir sobre o biodiesel, ok? Então, por isso que você vai identificar, ou então você vai chegar num posto, vai dizer, mas está isento o PIS, COFINS, eu não tenho que pagar. Não, ela está isento sobre o diesel tipo A, certo? Então a gente tem que ter uma certa cautela, eu estou aqui para informar isso para vocês, esclarecer esse ponto importantíssimo que é relevante, tá? Outra coisa, por isso que eu coloquei aqui, observação, a mistura do biodiesel continua tributando, então essa mistura aqui continua a tributação normal. Muito bem, gente. O sistema tributário, isso aqui que é relevante, que eu adoro essa brincadeira, isso aqui é extremamente legal a gente conversar e entender, porque muita gente, eu acho que a dificuldade maior está aqui, certo? Sistema tributário. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, que para chegar ao consumidor final, existe toda uma cadeia, né? Existe todo um procedimento a ser seguido, certo? Então, assim, eu quero que você entenda o seguinte, o sistema tributário brasileiro de um combustível, de 1 litro de gasolina, funciona da seguinte forma. Como eu falei, existe aqui a refinaria, que eu vou chamar de A, existe a usina, que eu vou chamar de B, existe a distribuidora, que eu vou chamar de C, e existe o posto PR. Lembra aqui do PR, que eu classifiquei aqui, que é o posto revendedor, que é o varejista, que é o posto que você chega lá e abastece o seu carro aqui, o consumidor final, esse boneco bonitinho aí que eu coloquei para você, certo? Então, toda essa cadeia aqui é o sistema tributário. Porém, todavia, presta atenção agora nesse exato momento que é o crucial, principal. Porém, todavia, a tributação ela é concentrada daqui até aqui, certo? Então, todos os impostos que eu citei aqui, ICMS, PIS, COFINS, CID, toda essa carga tributária aqui, federal, estadual, está concentrada daqui até aqui. O imposto é recolhido de maneira antecipada, beleza? O posto revendedor, o varejo, aquele que você vai comprar o combustível, já vem no preço todos os impostos embutidos, certo? Ele é considerado o contribuinte substituto, aliás, substituído. Todos esses caras aqui substituem esse cara. Lógico, do processo final quem paga é o consumidor, né? Porque está embutido no preço. Mas de todo esse processo aqui, quem calculou, quem repassou para o governo, quem fez todo esse processo tributário, foi essa cadeia aqui, o imposto recolhido de maneira antecipada, certo? Então, a observação, o posto recebe a gasolina e o diesel com o imposto já recolhido nas etapas anteriores. Então, daqui até aqui, encerra a cadeia tributária do ICMS,
porque recolhe a título de substituição tributária, recolhe aí o PIS, COFINS, recolhe o CID, então encerra todo esse processo, ok? Então aí que é relevante a gente entender, para a gente chegar assim, eu vou no posto de combustível, vou pedir meu dinheiro de volta que eu paguei PIS, COFINS. Não, gente, não é assim que funciona, por isso que eu disse que é mito, certo? Porque quem apurou e recolheu todo esse processo foi justamente nessa primeira cadeia aqui, nessa etapa inicial, certo? Que são as etapas anteriores que fez o processo de recolhimento. É o que está na lei, é o que está na norma, beleza? Então isso é fundamental, extremamente relevante para você. Mas eu quero deixar para vocês um exemplo prático, porque assim, além da questão técnica, lógico que a gente tem que mostrar para vocês na prática o que é que funciona no dia a dia realmente. Eu estou com a nota fiscal em mãos da BR Distribuidora do município de Santana, a BR Distribuidora, o atacado, ele fica no município de Santana, que é um município próximo aqui à minha capital, onde eu moro, Macapá, né? E vendeu esse combustível para um posto aqui em Macapá, certo? Um posto de combustível que é um PR, que é esse cara aqui. Então esse cara aqui, BR Distribuidora, vendeu para um posto, que é o posto revendedor varejista, certo? Que vai vender para o consumidor final. Então assim, eu vou expressar a nota fiscal, é o que está aqui, certo? Ele é o espelho aqui da nota fiscal para a gente entender como é que funciona o preço, como é que funciona a questão do tributo. Então isso aqui, essa brincadeira é um exemplo prático do que a gente está conversando aqui neste vídeo, certo? Então vamos lá. Essa nota fiscal que está aqui em minha mão, ela foi emitida dia 10/3, ok? Então recente agora, beleza? Dia 10/3 de 2021, ok? Então a gasolina tipo C, como eu disse, o posto revendedor aqui, varejo, ele só pode vender gasolina tipo C, que é a mistura, né? É a gasolina comum, certo? Ok? Então ele comprou aqui a BR Distribuidora Santana, vendeu 30 mil litros, está aqui na nota fiscal, 30 mil litros de combustível. O preço que a BR Distribuidora aqui vendeu para o posto de combustível está aqui na nota fiscal, 4,7501, certo? 4,7501 é o preço que a distribuidora está vendendo para o posto. Lógico, dentro desse preço está incluso o ICMS, substituição tributária, está incluso PIS, COFINS, CID, ou seja, toda essa carga tributária aqui está incluso dentro desse 4,7501. Preço do dia 10/3. Eu coloquei aqui a data, certo, gente? 10 de março. Que dá um total da nota, que está aqui, 142.503. Observe que 142.503 é o que o posto tem que pagar para a distribuidora. 30 mil litros referente a 4,7501, tá? Agora o posto revendedor, varejista, eu vou pegar o mesmo exemplo, ele vai vender esses 30 mil litros de combustível. O preço de venda da bomba, lá do consumidor, preço de venda da bomba, certo? Eu consultei para ver se realmente é esse, certo? Tá 4,99, 4,99, certo? Então assim, teoricamente tem uma margem aqui de 0,24, então 24 centavos de margem, certo? Fazendo aqui os mesmos 30 mil litros vezes 4,99, você daria aqui um faturamento bruto de 149.700. Tirando preço de custo mais o faturamento, preço de 4,99, digamos aí, eu teria uma margem de ganho de 7.197. Porém, todavia, uma observação, gente. Esse não é o valor do lucro do posto, gente. É muito importante a gente frisar isso aqui, pois ainda tem despesas operacionais diversas de funcionamento. Lógico, concorda comigo, com um posto de combustível funcionar, você tem despesa com folha de pagamento, encargo sobre a folha de pagamento, energia, computador e tantas outras obrigações que o posto de combustível, o varejista, tem que cumprir, certo? Então observe que é uma operação gigantesca, com uma rentabilidade pequena, né, nesse processo. E somente sobre o lucro líquido final ainda tem que pagar um imposto de renda e contribuição social. Isso, lógico, no lucro real, certo? Considerando aqui
lucro real. Mas eu não vou falar especificamente de imposto de renda e contribuição, certo? Meu objetivo aqui é fazer a composição do preço do combustível, ok? Então é isso, gente. É extremamente relevante saber toda a composição, né? Para entender como é que chega ao preço da bomba, certo? E para melhorar mais ainda essa brincadeira, certo? Eu vou dar um exemplo de cálculo que está inclusive aqui na nota fiscal que eu estou em mãos, do ICMS, substituição tributária do combustível, da gasolina, certo? Nós estamos aqui com gasolina comum tipo C, certo? E eu vou mostrar para vocês que está em destaque nessa nota fiscal como que se calculou a substituição tributária deste produto, desta gasolina, certo? A gente já conversou bastante, inclusive aqui no canal da J Soluções, sobre substituição tributária, certo? Acompanhe os nossos vídeos sobre substituição. A gente sabe que existe MVA, a gente sabe que existe a questão das margens de agregação para efeito do cálculo da substituição e também o combustível existe a sua agregação, só que ela não é estabelecida por MVA, certo? Ela é estabelecida por ato COTEP, PMPF, que é o preço médio ponderado para o consumidor final, ok? Então, ela é estabelecida pelo preço médio ponderado. Está lá no site do Confaz, todo mês é definido um preço médio do combustível para efeito tributário, para efeito do cálculo da substituição tributária, beleza? Então, está aqui o cálculo desta nota fiscal. Conforme o convênio ICMS 110.07, a base de cálculo desta nota fiscal foi 127.230 para efeito de imposto, certo? E através de 127.830 vezes 25%, nós recolhemos 31.807,50. 25% é a líquida do ICMS do combustível, certo? Esse ICMS é um imposto estadual, certo? Fazendo aqui um rateio por litro, né, para a gente saber quanto a gente está pagando por cada litro, pegando aqui esses 30 mil litros que a gente comprou, está aqui na nota fiscal, dividido pelo 31.807,50, que é o valor só de ICMS que a gente pagou destes 30 mil litros, né? Pega aqui e encontra 1,06025. Ou seja, lembra que eu te falei aqui, toda essa carga tributária, 44,10 entre federal e estadual, uma boa parte dela aqui é a parte também do ICMS. É isso que eu quero que você entenda, gente, toda a composição do custo. E esse cara aqui, posto revendedor, quando for vender aqui para o consumidor, não vai pagar mais ICMS, porque o ICMS ele é pago e calculado até aqui pela distribuidora, certo? Lembra da figura do contribuinte substituto e substituído? Esse cara aqui substitui esse cara na apuração e recolhimento, certo? Então foi apurado de maneira antecipada. Está aqui na nota, certo? Está aqui na nota, bem claro, bem simples, e é estabelecido por um preço, pelo ato COTEP, certo? Definido que todo mês é atualizado, dependendo do preço médio de mercado, certo? E é assim que funciona o cálculo do ICMS, substituição tributária do combustível, da gasolina. Tá certo, gente? Então, este vídeo, gente, o vídeo num todo aqui, eu queria principalmente esclarecer a composição do preço do combustível, verdade ou mito. A gente vem acompanhando notícias, certo? Em geral, é um tema hoje, por isso que é muito atual, muito relevante, de situações diversas, certo? Mas a gente precisa esclarecer a população em geral, os consumidores. Lógico, ninguém gosta de uma semana você estar com o preço do combustível, na outra semana já é outro preço, ter sucessivos aumentos, porque a gente tem um orçamento familiar, enfim, tem todo um critério. Mas lógico, lembra os fatores que são relevantes? Preço do importador, mercado internacional, carga tributária, custo de etanol, margem. Então, estou mostrando aqui para vocês de uma maneira técnica como é que funciona toda a composição de um preço do combustível, certo? E mostrando para vocês que a tributação ela é concentrada justamente da refinaria para a distribuidora. O posto revendedor, que é o varejista, aquele que a gente vai lá, leva o nosso carro, ele não vai recolher PIS, não vai recolher COFINS, não vai recolher ICMS, porque já foi recolhido tudo em etapas anteriores, certo? Ele já vai comprar o preço do combustível aqui, como eu citei no exemplo 475, já recolhido os tributos federal e estadual, certo? E ele apenas vai colocar a margem dele relacionada aos custos que um posto de combustível tem para colocar o preço da sua bomba e vender para nós consumidores finais.
Então eu estou mostrando para você todo o processo da cadeia até chegada junto ao consumidor final, beleza? Então é interessante a gente, lógico, entender esse processo e assim esclarecer essa dúvida. E também, gente, sempre falar para vocês acompanhar nosso canal, as nossas informações. Vocês devem ter notado que eu fiz uma cirurgia recentemente da minha vista, tirei o óculos, certo? Então estou sem o óculos, até para fazer esse vídeo está ainda um pouquinho embaçado, mas graças a Deus a cada dia estou melhorando. Eu passei até alguns dias aí de licença médica, não consegui responder as perguntas do canal, mas estou de volta, estou trabalhando e estou aqui trazendo essa informação para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar, de sempre mandar perguntas e sugestões, e dá um like, dá um joinha para compartilhar essa informação e assim chegar ao máximo de número de pessoas. Tá certo, gente? Um abraço e a gente se vê.